Oi, alunos, faz bastante tempo já, né, que a gente não se encontra nas videoaulas. Então, hoje a gente vai fazer uma videoaula bem curtinha de geografia. Hoje é dia do professor e em 24 anos que a professora já exerce essa profissão, é a primeira vez que eu vou passar o dia do professor distante dos alunos, né? A gente já está distante aí há quase 6 meses, com aulas online, aulas à distância, e vamos permanecer assim, né? Pelo menos este ano. Então eu preciso que você assista às aulas, ouça os áudios, acompanhe, para que eu também possa exercer a minha função de professora. Nossa aula de hoje é de geografia e vamos falar sobre lugar e paisagem. A palavrinha lugar, ela é muito usada na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Eu sentei no seu lugar, e cheguei em primeiro lugar, queria muito conhecer aquele lugar, né? Esse lugar foi muito legal. Mas dentro de geografia, da disciplina de geografia, da área de geografia, nós não podemos utilizar a palavra lugar de qualquer jeito. Toda disciplina nós aprendemos conceitos, nós aprendemos palavrinhas que têm um significado. Então, em português a gente aprendeu substantivo, adjetivo, verbo. Em matemática, adição, subtração, multiplicação e assim por diante. Geografia também tem essas palavrinhas que são os conceitos da área. Um dos conceitos é lugar. Em geografia, eu só chamo de lugar aquele local que eu convivi, que eu tenho alguma relação. Por exemplo, desde que você nasce, você mora numa casa. Então, a sua casa e a sua rua é um lugar especial para você, porque é um lugar de convivência. O seu bairro, né? As casas dos amigos, dos familiares, a igreja que você frequenta. Então, isso tudo são lugares que você, em geografia, chama de lugar. A nossa escola é um lugar importante para mim e para vocês. Então, em geografia, ganha o nome de lugar. Para ser chamado de lugar, tem que ter alguma relação com a nossa convivência, certo? Vou dar um exemplo. Para vocês, a escola é um lugar importante, porque é lá que nós estudamos, fazemos amigos e passamos uma boa parte, né, da nossa infância e adolescência. Então, a escola Ivo Silveira, como ela é agora, ela é importante para vocês. Para muitos pais de vocês, o lugar que eles têm lembrança, que eles têm na memória, é a escola como era antigamente, né? Como ela era um outro prédio. Esse prédio aí foi construído no ano de 2009, foi inaugurado no final do ano de 2009. Essa é a nossa escola, que você tem na sua lembrança, que é o seu lugar. É o meu lugar também, porque ali eu trabalho desde 2009, quando esse prédio foi erguido. Porém, muitos pais de vocês que também estudaram no Ivo Silveira não vão ter este prédio como lugar, pois quando eles estudavam, o prédio era desta forma. Desta forma também a professora tem como lugar do início da minha profissão. Quando comecei em 1997, o prédio era este. Agora vamos analisar esta imagem, uma foto que a professora tirou alguns anos atrás, num dia em que o arco-íris apareceu no céu ali em Águas Claras. Esta é a Igreja Católica, São Judas Tadeu. Ela vai ser um lugar para os católicos, para aqueles que vão ali, para vocês que vão fazer a primeira comunhão, que vão à missa, que tem uma convivência nesta igreja. Então é um lugar, tem algo especial, tem uma relação com a pessoa. Se você não é católico e nunca foi nesta igreja, provavelmente não se tornará um lugar na sua memória. Já esta igreja, para vocês, não é um lugar. Para mim é um lugar muito importante, pois é a minha igreja.
É nela que eu participo com a minha família desde criança, que eu fiz a confirmação e que inclusive aconteceu o meu casamento, um lugar importante. Espero que vocês tenham conseguido entender que em geografia, lugar é um espaço vivido, é um espaço familiar, né? É um ambiente que você tem conhecimento, que você conviveu, que você cria laços e guarda na sua memória. A maioria dos adultos tem como lugares que guardam na memória com carinho a casa dos avós, o sítio onde passava férias, a praia onde costumava ir com a família e assim por diante. Então, este é o conceito de lugar. Em geografia, chamamos de lugar os espaços vividos, os espaços vivenciados pelas pessoas. E é justamente nesses espaços, nesses lugares que falamos, a casa, a rua, casa dos familiares, casa dos amigos, escola, igreja, que nós aprendemos a viver em sociedade, aprendemos a viver em grupo. Agora a professora quer chamar um pouquinho a atenção de vocês, que para nós trabalharmos o conceito de paisagem, nós vamos utilizar o nosso livro de geografia, tá? Então, se você puder agora dar uma pausa no vídeo e pegar o seu livro, você vai poder acompanhar a explicação que eu vou dar. Nós vamos utilizar o livro de geografia na aula de hoje, vai ser a primeira vez que nós vamos utilizar o nosso livro. Como você sabe, você faz as respostas a lápis. Se tiver alguma resposta que não tiver espaço, a professora vai sempre orientar como fazer no caderno, vou sempre dar um modelo. Você vai abrir na página 8, nós vamos trabalhar aqui com o capítulo 1, certo? Abra o seu livro que a professora já vai estar falando um pouquinho a respeito. Acompanhe ali na página 8, a professora vai fazer a página 8 com vocês, vai dizer o que é para fazer depois, né? E vai dar as explicações. Então, reconhecendo as paisagens. Quando nós falamos em paisagem, se eu mandar você fechar o olho e pensar numa paisagem, você vai pensar numa praia bonita, ou num campo com flores, com árvores, porque quando a gente pensa em paisagem, sempre vem coisas bonitas na nossa mente. Olhem ali. Ó, você conhece muitos lugares, como a rua, a casa onde mora, outras ruas, casa de amigos e familiares e a escola onde estuda. Você costuma observar o que há no caminho de um lugar para outro? Tem crianças que são bem observadoras e ficam observando o que tem no caminho da escola para casa, né? Ou quando vai na casa da avó, vai na casa de um parente. Isso é importante. Quando a gente está caminhando ao ar livre, que a gente não está só dentro do carro, do automóvel, a gente consegue observar mais, né? Conforme a gente olha, a gente consegue ver uma vista diferente do espaço. O espaço é onde nós estamos, certo? E essa vista, ela pode ser tirada uma foto da paisagem, ou feito um desenho, ou até mesmo uma pintura. Olhem a pintura que está na página 8. Ali nós temos uma pintura que de cara a gente já pode ver que são indígenas, certo? Embaixo da pintura nós temos o título Ritual Chavante, de James, que é o pintor. Foi pintado em 2005, que técnica que ele usou? Olhe sobre a tela. O que essa pintura representa? Os detalhes que você pode observar nela. Primeiro, representa um ritual dos índios chavantes. Que detalhes que a gente observa? Que tem índios, que tem algumas armas, né? Que temos ali árvores embaixo e que lá longe a gente tem uma igreja, certo? O estilo da construção que está representado nessa pintura, que é a igreja, se assemelha com a construção dos indígenas, tipicamente? Pergunta ali na segunda questão. Claro que não. Os índios não são cristãos. Então, aquela igrejinha que está lá foi construída pelo homem branco. Então, não tem muito a ver com a cultura indígena. E a última pergunta, quais características das pessoas representadas mais chamaram a sua atenção e por quê? Bem, você vai pensar ali, mas a professora vai estar falando algumas coisas para ver se você pensou nisso. As pessoas que estão pintadas são todos indígenas, têm a cor parda, estão com cocar na cabeça de penas, o corpo pintado, né? Vocês podem ver que estão seminus, os índios costumavam andar assim na natureza, então eles têm características diferentes de nós chamados
de Homem Branco, Civilização, né, branca. Essa página 8 é uma introdução para me explicar. Você não precisa escrever nada nela. Páginas seguintes: 9, 10, 11, 12 e 13. Você vai fazer sozinho. Você vai ler, vai responder. Depois eu vou deixar todas as orientações ali. Quando tiver uma questão assim, converse com a sua professora, troque ideias com seus colegas. Você não está na sala de aula. Então você vai fazer sozinho. Se quiser conversar com o pai, com a mãe, trocar uma ideia, pesquisar no Google, alguma coisa, fique à vontade, certo? Então até a página 13. Entenderam até ali, né? Vocês vão até a página 13, depois vocês vão também fazer um exercício na 16 e na 17, que a professora vai explicar. Na página 16 é só o número 2, tá? Ler e responder. E na página 17 é só o número 3, certo? Sempre que dá para responder ali, você pode fazer aqui, ó. Não tem muito espaço, mas você pode fazer a lápis aqui, ó. Acredito que não tem necessidade de você utilizar o seu caderno. Você pode responder no livro, que são respostas curtas. Na página 17 diz assim, ó, sublinhar no texto, então você sublinha aqui, ó, que elemento da paisagem as mulheres recuperaram, tem uma linha, né? E depois ali a professora vai dizer que letras que você tem que fazer, você não vai precisar fazer todas. Fique muito atento no que eu vou pedir para você fazer, porque às vezes a professora coloca assim, ó, um exercício na página e o aluno acaba fazendo tudo, tá? Página 18. A paisagem natural, certo? A paisagem que ela é pronta da própria natureza, ela está ali, árvores, rocha, rio. A partir do momento que nós, seres humanos, construímos uma casa, construímos uma ponte, né? Ou fizemos um aterro, fizemos uma estrada, nós estamos agindo sobre aquela paisagem. Então, na página 18 vai mostrar a ação humana sobre a paisagem, certo? Então, ali também tem. Ali vai contar a historinha, né? Um pequeno texto, tá? Por que acontecem essas transformações nas paisagens? O que elas vão influenciar na natureza e na sociedade que a gente vive? Então, uma menina que queria construir um lugar adequado na fazenda, onde morava, para ensinar as crianças. E esse lugar adequado seria uma escolinha. Então, ali vocês veem o desenho, Escola Paganelli. Um vereador da cidade ficou sabendo disso, foi lá na casa da menina e falou para o pai dela, vamos fazer uma escolinha para ela? Vai no mato tirar a madeira que eu vou ajudar. Em pouco tempo a gente tinha uma escola como as da cidade, com lousa é o quadro para escrever, né? Isso aqui é uma lousa, carteiras, material dos alunos. E uma placa de madeira escrito Escola Paganelli. Então a pergunta é, qual foi a ação humana que transformou a paisagem e a vida da comunidade e que mudanças ela provocou? A construção da escola, tiveram que cortar árvore, pegar madeira, construir e mudar a paisagem, certo? Provocou mudanças? Provocou, mas também trouxe bastante benefício, porque as crianças iam aprender a ler e escrever. Antes da escola, onde você estuda ser construída, como era esse lugar? Havia vegetação natural? Uma parte dessa vegetação ainda existe? A nossa escola, infelizmente, quase não tem vegetação natural, tem umas plantinhas que foram plantadas depois. Vocês viram o prédio antigo da escola, também não tinha vegetação natural. Antes do primeiro prédio ser erguido, a primeira parte do prédio tinha ali árvores, né? E isso foi sendo cortado porque o prédio foi aumentando, mais alunos estudando, né? Não tem tantas fotos em documentos assim, mas a gente ouve isso das pessoas mais antigas. Terceira flechinha. Foi importante construir aí a escola onde você estuda, por quê? O que vocês acham? A primeira escola que deu origem ao Ivo Silveira foi construída lá no Tia Laura. A professora já contou isso em março, no aniversário da escola. Aumentou tanto o número de alunos que precisava de um terreno maior e de uma escola maior. Foi ali onde é a nossa escola agora. Começou com uma escola particular alemã. Será que foi importante? Muito importante, porque o bairro de Águas Claras cresceu muito.
Ele é um dos maiores bairros da nossa cidade. Então, é importante sim ter uma escola. E naquela época só tinha o Ivo Silveira ali, né? Que tinha outros nomes, né? Clodoaldo de Cabral, se chamou de outras formas, né? Que a gente já viu no histórico da escola em março. Então, uma escola importante sim, num bairro, numa localidade. Última pergunta. No lugar em que você vive, aconteceu alguma transformação recente na paisagem? Você vai perceber se na sua rua está sendo construída uma casa, um prédio, se foi cortado algumas árvores. Observe isso. Observe se teve mudança na paisagem na sua rua ou em volta da sua casa ou por onde você passou. Quem foi o responsável pela ação, né? Se foi a prefeitura, se foi uma imobiliária que está construindo algo, se foi algum vizinho e com que objetivo ela foi feita. Era necessário, era preciso cortar as árvores? Por que está sendo construído? Vai morar uma família? Vai ser casa para alugar? Faça essa análise. Na página 18, você também não precisa responder, porque nós já fizemos juntos. Para que você compreenda melhor o que é paisagem, a professora vai encaminhar 2 links de videozinhos bem pequenos explicando, tá? Também vou colocar em anexo o que é para você fazer, que página, tudo certinho. Lembre-se da nossa regrinha, você tem sempre uma semana para enviar a atividade. Hoje é quinta, até na próxima quinta você deve estar enviando essas atividades. Quando a professora devolve assim para os pais, atividade entregue, concluída, pontuação alcançada ou pontuação garantida, significa que é como se você tivesse um 10 naquela disciplina. Eu vou colocar o ok, uma estrelinha, se você consegue todos os ok, você soma 10. E vou mandar a correção se tiver alguma coisa assim que não tiver muito certa. Eu mando a correção do livro para você conferir. Às vezes eu corrijo uma por uma e dou uma nota para o aluno, tá? Que é uma nota na disciplina. Capriche, não deixe tudo acumular, faça suas atividades, envie para a professora. Peço compreensão que nem sempre eu vou devolver no mesmo dia, porque é muito aluno, a gente corrige, tem que registrar, e a professora tem que ir corrigindo, registrando e apagando, porque senão o celular vai ficando cheio de arquivos, certo? Então, lembrando que lugar é o espaço vivenciado, vivido por nós. E a paisagem, né, ela é aquilo que nós conseguimos olhar. Paisagem pode ser urbana, pode ser rural, pode ser natural. E nem sempre a paisagem é uma coisa bonita. Assistam os vídeos que a professora vai mandar, que você vê que tem paisagem que é bem feia. Você vai aprender isso também, certo? Então, acredito que nós teremos próxima videoaula só na outra semana, né? Amanhã a gente encerra a Semana da Criança com um videozinho do Estatuto da Criança. Então, hoje encerro o prazo para quem não enviou o seu trabalho, que é a escrita e a ilustração sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Amanhã vai o vídeo com os trabalhos de vocês, para todo mundo poder apreciar o trabalho do seu colega, certo? Beijo, fiquem com Deus. Não deixem de estudar, mantenham sua rotina de estudos. Está difícil para todo mundo. A professora também não está gostando desse trabalho em casa, é cansativo. Olhar no celular, ficar no computador, corrigir, registrar nota, devolver todos os dias, planejar, digitar, gravar aula. É cansativo, mas vai passar e logo a gente vai estar todo mundo junto novamente, certo? Até a próxima videoaula.